Eu diria que ser um ser com 100% de empatia é impossível e que sempre dá pra melhorar. Todos nós já julgamos alguém e não buscamos entender o real motivo daquela pessoa fazer isso. Todos nós provavelmente não conseguimos ver a gravidade da situação de alguém por nossa falta de empatia. Empatia é basicamente a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, entender os sentimentos e emoções da pessoa, e eu acho que isso é algo que falta e muito no nosso mundo. E hoje eu tô aqui pra falar sobre isso e te mostrar o que na minha opinião realmente é ter empatia. Bom, pra mim empatia é você olhar pra basicamente qualquer pessoa em qualquer situação, entender o que a pessoa está passando, o que ela sente e ajudar se possível. Se você, por exemplo, ver a situação do pessoal lá no Rio Grande do Sul, você provavelmente vai ficar triste, ter pena e querer que essa situação passe e talvez até doe algumas roupas ou coisas do tipo. Se você percebe que seu pai está sempre cansado por causa do trabalho, você vai tentar ajudar ele e querer o melhor pra ele. Se seu amigo perdeu o irmão, você vai ficar triste por ele e tentar reanimá-lo e fazer com que ele passe por isso. Tem muitas situações como essa que a maioria das pessoas sente empatia pela outra, mas sendo bem sincero, isso te faz uma pessoa com empatia? Porque veja, tem gente que doa roupas velhas para se desfazer delas, e não muito pela doação mesmo. O seu amigo e o seu pai são seu amigo e seu pai. É bem mais fácil você querer ajudar seu pai a descansar. E não querendo dizer que é algo errado, ou é muito lindo vendo que tem pessoas que nem isso fazem, mas você ter empatia com uma pessoa específica, ou em um único caso, te faz uma pessoa empática. Porque a pessoa até pode ser empática com o filho, mas pode olhar com desprezo um mendigo, o qual ela não sabe o que passou na vida. Isso foi algo que sinceramente eu não tenho gostado muito da minha família, esses últimos tempos que eu tenho começado a entrar na adolescência e pensar. Isso é algo que eu não gosto muito de ver minha família fazendo, apesar de que eu acho que é bem comum em todas as famílias, que é no caso essa hipocrisia de tentar cuidar tanto de alguém, mas ser capaz de ser horrível contra a pessoa. A raiva, ignorância, egoísmo e a apatia nos fazem agir com julgamentos errados e de formas erradas. Por exemplo, quando você está com raiva, você pode gritar com alguém sem pensar que é aquela pessoa que está tendo dificuldade. A ignorância de considerar um ladrão um estorvo para a sociedade, sem perceber que talvez tenha um motivo para aquilo acontecer, ou ver que pessoas estão sofrendo no Rio Grande do Sul e só agir como se não importasse, sem perceber que você estaria em completo desespero em tal situação. Tem até a clássica frase, pensa se fosse tu não faria ou sentiria o mesmo? E muita gente responde não, porque no momento ali calmamente a pessoa consegue pensar em outra forma, o que é completamente diferente de se encontrar naquela situação, ou essa frase é usada em situações muito específicas. Por exemplo, ninguém usa essa frase para ter empatia com alguém que roubou, sendo que essa pessoa pode ter roubado para ter suprimentos. E o que eu posso dizer agora pode ser um absurdo para alguns, mas eu acho que até assassinos merecem um pouco de empatia pelo menos. Porque é claro, matar é errado, a vítima morreu, todos que amavam ficaram abalados, mas você já parou para pensar que o assassino talvez tenha sido manipulado? Ou assim como o bullying gera bullying, a gentileza gera gentileza e a raiva gera raiva, esse assassino pode ter passado por muitas coisas ruins que o levaram àquele caminho. E que se fosse tu, talvez tu teria feito a mesma coisa. E é óbvio que o assassino deve ser preso, mas depois de pensar sobre ter empatia com todos, eu cheguei à conclusão de que eu não concordo com a pena de morte, por exemplo. Porque por mais difícil que seja mudar as pessoas, porque apesar de alguém ter feito mal para você de propósito, desde comer o último chiclete que você queria até mesmo te torturar, essa pessoa é tola e, ao contrário de você, está em uma estrada escura que pode ter a luz acesa, mas ninguém foi fundo bastante nos circuitos elétricos para que o interruptor pudesse ser ligado, para que a estrada ficasse clara. Eu acho que as pessoas têm muito essa visão errada de empatia, de só ter empatia com, por exemplo, a pessoa que está passando fome, e não percebe que por isso essa pessoa vai se tornar, por exemplo, a pessoa que rouba, na situação onde você vai sentir raiva e nojo de alguém que rouba, e dizer tadinha para a pessoa que perdeu seu celular. E obviamente está certo ter empatia por quem está passando fome, ou quem está passando por inúmeras dificuldades no Rio Grande do Sul, mas é necessário lembrar que todas as ações humanas têm motivo. Tem um porquê e uma razão por trás. Por mais confusa que a razão possa ser, ela está ali, ela existe. E que é errado você julgar alguém com base na raiva, apatia, ignorância e egoísmo. Ou de forma tão rasa, como por exemplo falar que quem rouba tem que morrer, ou coisa assim, sem tentar explorar o real problema daquilo. E lembrando que eu não tô tentando dizer que um ladrão tem que estar solto para roubar, mesmo para um assassino ou um estuprador, mas em vez de só matar essas pessoas ou só deixá-las presas por um tempo, também deveríamos tentar conscientizar essas pessoas dos seus atos, para que elas mudem, e tentar ajudá-las a serem pessoas boas, porque você pode ter tido isso desde a infância, mas o outro não. Você pode ter sido criado para ser uma pessoa boa e justa, mas você mesmo sofre por manipulações que te fazem ser uma pessoa ruim de vez em quando, e por uma pessoa que cresce em um ambiente horrível, ela vai se tornar horrível.
Então, enquanto você foi influenciado a ser uma pessoa boa, tem pessoas que até o contrário, foi incentivada a fazer coisas ruins. E não vai adiantar você sentir ódio pela outra pessoa. Ter empatia é necessário tanto para você não se tornar uma pessoa ruim, quanto para que todos nós possamos evoluir. Isso de matar quem matou, eu acho que é algo que realmente não faz muito sentido, porque tem gente que falaria que um alcoólatra que matou sem querer tem que morrer, quem abortou tem que morrer, quem roubou e assim por diante, para cada vez falhas mais simples de se cometer, e que por isso as pessoas discordam por ver mais facilmente que elas poderiam ter feito isso, ou que é normal e humano. Mas sinceramente, humanos cometem erros e eles podem mudar sempre, sabe? Por mais difícil que seja. É o que eu acredito, tá ligado? Obviamente ninguém é perfeito e todos nós devemos lembrar que já fizemos muitas mancadas, mas fomos perdoados várias vezes pela pessoa ter conseguido ter empatia, e que até mesmo quando a pessoa não tem empatia é compreensível e precisamos ter empatia. E no geral, quando uma pessoa não tem empatia é compreensível, mas se você não desejar que essa pessoa que é ruim mude, fazer com que ela mude, o que será de você no futuro? Se eu não entender que minha mãe, por exemplo, é racista, e pelo amor de Deus, gente, é um exemplo, mas voltando ao exemplo, se eu não entender que ela foi ensinada a ser racista, eu só vou sentir raiva por ela. E ela vai continuar sendo racista, entendeu? Sabe, até uns 100 anos pra trás, pra talvez até menos, a humanidade toda era bem racista. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que não são, ou tentam pelo menos tirar esse racismo enraizado em si. O que hoje em dia tu poderia ver alguém sendo racista e chamar a pessoa de filha da puta e querer que ela morra. O que é compreensível também, mas enfim. Eu acho que deu pra entender que ter empatia é o melhor no fim. É difícil e muitas vezes você vai vacilar, vai agir com pouca empatia. Mas é errando que se aprende. Um exercício é olhar para a pessoa que você odeia e conseguir perdoá-la, e fazer isso com as pessoas, desde perceber que faz um ano que tal coisa aconteceu, ou perceber que o motivo talvez seja complexo e difícil de entender, do porquê seu amigo te deu um soco ontem. E outra coisa que vai te ajudar a ter empatia é ver que por mais que seu amigo tenha te dado um soco, ele doa cabelo, ele te ajuda na lição, ou ele pelo menos não é de todo mal. Assim como você pode ser visto como alguém ruim na visão de alguém, pode ser visto como alguém bom na visão de outra pessoa e pode mudar. Eu acho que um exemplo ótimo é o Thorfinn de Vinland Saga, que se tornou basicamente um assassino tremendo, matou milhares de pessoas nas guerras, e que na visão da Hilde era apenas um arrombado que ela mataria tendo a chance. Mas você como leitor sabe do porquê ele ter se tornado aquilo, vê que ele mudou completamente e até sofre com pesadelos e é traumatizado por ter sido quem foi. E por mais que ele tenha matado tanta gente, ele tá evoluindo e tá fazendo o melhor possível para as pessoas e pelo mundo. É um anime incrível, recomendo muito. E claro, tenha empatia com você mesmo. Assim como os outros, perceba a razão dos seus próprios atos e não se julgue aos montes, se arrependa e tente melhorar, sabe? Porque esse deve ser o básico para qualquer humano, tentar ser melhor socialmente sempre. Eu acho que foi isso, eu sei que pode ser difícil concordar totalmente com isso, mas a realidade é que na maioria dos casos as pessoas têm motivos para serem quem são. Sua mãe te ensinou a não fazer tal coisa e você conseguiu entender aquilo, mas se a pessoa foi ensinada do contrário, você tem que entender que, sabe, a pessoa precisa de ajuda, ela precisa de um psicólogo, alguma coisa assim, tratar aquilo na mente dela pra ela conseguir, sabe, dar a volta por cima e ser uma pessoa boa, sabe? Até porque não adianta você prender a pessoa por exemplo, 5 anos ou 10 e a pessoa voltar e fazer tudo de novo por causa que ela não foi ensinada a não fazer aquilo, sabe? E é o mesmo que você ensinar alguém por dor ou ameaça, tipo, não faz isso por causa que senão você vai morrer, ou por causa que, sabe? Você tem que fazer a pessoa realmente entender o porquê de não fazer aquilo, sabe? E não se sinta atacado, principalmente com o começo do vídeo. O fato de você ser uma pessoa com empatia só com certas pessoas até que te faz ser uma pessoa empática, mas só para aquelas pessoas. E se tu realmente quer ser uma pessoa empática, sempre pense no outro, não importa quem seja. É tipo aquele ditado, né? Tipo, trate todo mundo como o amor da sua vida. Assim como você faz tudo pelo seu filho, você deveria fazer pelos outros e por você mesmo. Mas enfim, eu espero que tenha dado pra entender que, enfim, você tem que tentar sempre compreender o lado dos outros, né? Enfim, deixa o like e todo o resto se tu gostou e quer que eu traga mais vídeos. Talvez eu só continue a trazer vídeos mesmo depois de adulto, por sua causa, pelo seu like, comentário, pela sua view. Inclusive, sempre pense no outro, até em uma ação pequena, porque uma ação pequena sua pode ser muito para outra pessoa, tipo um agasalho que tudo há, que pode fazer uma pessoa não morrer tão facilmente com frio na rua. Mas enfim, o servidor do Discord tá na descrição e nos comentários. Eu vou tentar aparecer lá, todo dia lá pras 9 da noite. Não prometo, mas eu vou tentar. E lembre de sempre prezar pelo próximo, sendo humano ou até animal, porque no fim todos nós sentimos medo, dor, não queremos ser machucados e queremos sobreviver, queremos ser felizes. Todos nós temos sentimentos e emoções e todos nós podemos errar, mas todos nós podemos melhorar e ter uma segunda chance pra melhorar e, né? Enfim, você entendeu, né?
Enfim, esse foi o vídeo, espero de verdade que tu tenha gostado e possa sair esse vídeo na sua vida. Lembre de sempre pensar nos outros, na razão, no motivo das pessoas fazerem o que elas fazem e achar a solução certa para resolver aquilo. Afinal, isso vai ser até bom para você porque sua vida vai se tornar muito mais leve e menos rancorosa.